Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Vamos lá? Então hoje teremos a segunda parte da aula sobre Revolução Russa. Para vocês acompanharem na apostila é a partir da página 168, ok? Vamos lá? Pessoal, na aula passada nós vimos as causas que levaram à Revolução Russa. Vocês viram que no final do século XIX, começo do século XX, a Rússia ainda vivia um modelo de governo absolutista. O governante chamado de czar, o imperador, que era apoiado pela Igreja Ortodoxa e pelos nobres, tinha uma forma de governo autoritária, uma forma de governo que não beneficiava a população, a maior parte. Então, os camponeses viviam em péssima situação, os operários das recém-criadas indústrias viviam em péssimas condições também, ok? Então, isso levou a um descontentamento com o czarismo. Esses trabalhadores vão se organizar em partidos para reclamar as suas condições, ok? Um motivo que vai piorar a situação da Rússia, que foi a entrada na Primeira Guerra Mundial e a participação desastrosa nessa Primeira Guerra Mundial, vai levar a população a se rebelar. Essas greves e manifestações acabaram derrubando o czar. Assumiu no lugar do czar um governo provisório, de um grupo socialista moderado, os mencheviques. Os mencheviques não efetivaram a saída da guerra, não mudaram as condições de vida dos trabalhadores e no outubro de 1917 os bolcheviques passam então a assumir o governo. Eles agem com uma nova revolução, uma tomada de poder e daí para frente então teremos os bolcheviques no governo da Rússia. Pessoal, quando acontece a etapa de outubro da Revolução de 1917, com a tomada do poder pelos bolcheviques, os mencheviques, grupo que perdeu o poder, obviamente vai ficar insatisfeito com a situação. Junto com isso, a gente pode destacar que surgiu um temor dos países capitalistas de que o socialismo se espalhasse por seus territórios. Porque o que motivou essa revolução, que era a desigualdade, muita terra na mão de poucos, péssimas condições dos trabalhadores, essa situação se repetia em vários países. Então, existia o medo de acontecer uma revolução igual na Rússia. Para isso, então, os mencheviques encontraram apoio de outras nações, apoio do Reino Unido, da França, do Japão, dos Estados Unidos. Aqui a gente vai ter então uma oposição dos bolcheviques. Os opositores dos bolcheviques então se juntaram aos socialistas moderados e formaram um exército com o apoio dessas potências. Esse exército ficou conhecido como o Exército Branco, o exército de oposição ao Exército Vermelho, que era o exército dos bolcheviques. Então, em 1918, a gente vai ter um contexto de guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra interna, uma guerra de russos contra russos. Então, vão ser dois grupos internos, os bolcheviques e os mencheviques, que tinham o apoio das potências europeias e Estados Unidos e Japão. Então, a gente vai ter aqui um exército branco contra o exército vermelho. Dessa guerra, em 1921, vai sair como vitorioso o grupo dos bolcheviques, que vai centralizar de vez o poder em suas mãos. Ok? Após a guerra, milhares de adversários do governo foram fuzilados, foram eliminados, certo? Lenin, que estava na liderança da Rússia nesse momento, ele adota medidas
capitalistas, o chamado NEP, a nova política econômica, era uma política de capitalismo para preparar a Rússia para o socialismo. Ele dizia a seguinte frase: ele estava dando um passo para trás para dar 2 passos para frente. Então era preciso recuar um pouco, organizar a Rússia e a indústria e assim poder depois efetivar a Revolução Socialista. Ok? No ano de 1922 foi instituída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, reunindo diversas regiões do antigo Império Russo, a conhecida União Soviética, ok? Que vai se tornar uma potência mundial. No entanto, Lenin não governou por muito tempo a União Soviética. Ele morreu em 1924. Daí para frente, a União Soviética vai assistir uma luta política pela sucessão de Lenin. 2 figuras vão se destacar nessa disputa. Trotsky, que era a liderança do Exército Vermelho, e Joseph Stalin, um grande conhecedor do Partido Comunista. Trotsky defendia a ampliação da revolução para outros países. Já Stalin defendia que o socialismo deveria ser implantado apenas na União Soviética. Stalin saiu vitorioso nessa disputa e expulsou o adversário da União Soviética. A partir de 1928, ele implantou o regime que mais tarde passou a ser conhecido como stalinismo. O Stalin é essa figura aqui ao lado, nos braços do povo. É muito comum de regimes autoritários exaltar a figura do líder. Então ele investiu muito na propaganda, na propagação da sua imagem, ok? Mas esse período de stalinismo pode ser reconhecido como um longo período de terror para os habitantes da União Soviética. Eles tinham que conviver com a censura a todos os meios de comunicação, prisões, torturas, eliminação de lideranças. Então, quem era oposição era perseguido, era assassinado, ok? E isso perdurou praticamente até a morte de Stalin no ano de 1953, ok? Então vamos lá, quais foram as consequências dessa Revolução Russa? Quais foram os impactos dela para a Rússia, que passou a ser a União Soviética, e para o mundo? A União Soviética conheceu um progresso material extraordinário, se tornou uma potência. As condições de vida da população melhoraram muito. A habitação, alimentação, saúde, educação para todos, ok? Então, por um lado, não existia a possibilidade de contestar o governo. Por outro, as condições de vida da população melhoraram muito, ok? 30 anos depois da Revolução, já era a 3ª maior potência do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e Alemanha. Quando a gente fala de política pós-Revolução Russa, a gente vai ter a troca de um sistema de opressão por outro. O czarismo oprimia quem se manifestasse contra. O Partido Comunista fazia a mesma coisa. Então a gente tem uma troca da classe dominante. Entraram o Partido Comunista e os burocratas do governo. Então a gente vai ter uma substituição, mas a opressão continuava, ok? Então nesse ponto não houve nenhum avanço, certo? E a nível internacional, a gente pode falar que a Revolução Russa vai ecoar, vai se espalhar pelo mundo. A notícia dessa revolução que aconteceu, que derrubou um czar, que colocou o poder na mão do povo, terra aos camponeses, as indústrias foram para a mão dos operários. Isso vai espalhar para o mundo todo. E isso vai surgir como uma forte ameaça ao sistema capitalista, ok? Temendo movimentos de luta semelhantes aos da Rússia,
Países capitalistas, ora, então, reprimiam duramente os militantes comunistas, outras vezes faziam algumas reformas sociais, com o intuito de evitar mobilizações do povo, evitar que o povo se organizasse para reivindicar mais direitos, ok? Apesar das reações, das tentativas de reprimir novas manifestações, outras revoluções aconteceram no mundo, inspiradas na Revolução Russa. Bom, pessoal, vocês sabem que uma forma bastante interessante de aprender sobre a história é a partir de filmes, documentários, séries, né? Hoje eu tenho uma sugestão de filme para vocês. Não sei se vocês já conhecem, né? A Revolução dos Bichos. Esse filme é baseado na obra de George Orwell. Então o filme A Revolução dos Bichos, ele retrata a revolta dos animais de uma fazenda contra seu dono. Após tomarem o poder, os porcos passam a impor suas vontades aos outros animais, deturpando o sentido original da revolta. É uma clara referência, então, aos caminhos adotados pela Revolução Russa após Stalin assumir o poder. Ok? Então fica aí essa ótima sugestão, para vocês aprenderem um pouquinho sobre a Revolução Russa. Bom, pessoal, na aula de hoje vocês compreenderam as consequências e as repercussões da Revolução em nível nacional e internacional. Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. No slide está o meu contato, caso tenham dúvidas, ok? Bons estudos para vocês, muitíssimo obrigado e até a nossa próxima aula.